Bom dia! Vamos falar sobre as teorias sobre a verdade. Nossa primeira indagação será em cima da questão de quais os critérios da verdade. Para que eu reconheça que uma coisa é verdadeira ou não, que critério devo usar? Como reconhecer a verdade e distingui-la do erro? Quais são as condições que a verdade exige para que seja aceita? Quando é que nós podemos afirmar categoricamente que algo é verdadeiro? O critério da verdade mais frequentemente utilizado entre os filósofos é o critério da evidência. O que é o critério da evidência? O critério da evidência, ele diz o seguinte: se uma coisa é evidente para mim, então ela é verdadeira. Por exemplo, eu posso ter como evidente o fato de que eu estou gravando esta aula agora. Então ninguém poderia me perguntar se eu estou gravando esta aula agora, porque eu diria, é evidente que estou. Mas esta evidência, ela que não cabe nenhuma indagação contrária mais, se prende a algumas coisas que podem inviabilizá-la. Por exemplo, quando eu digo que é evidente que eu estou fazendo a gravação da aula, isto pode ser evidente para mim, mas pode muito bem não ser para outra pessoa. Vamos fazer um pouquinho da história deste critério. Ele é bem antigo. A história da filosofia, praticamente o tempo todo, vive utilizando-o desde Aristóteles, e aqui a gente está falando de antes de Cristo, vem predominando o critério da evidência da teoria da correspondência. O que é isso? Significa que uma coisa é verdadeira quando uma determinada proposição que afirma algo corresponde a um fato da realidade. Eu digo algo, este algo corresponde a um fato da realidade, aí teremos o critério da correspondência. Tipo, se eu digo que João está na esquina, o fato da realidade que comprovará o que eu disse será a presença de João de fato na esquina. Se alguém vai até a esquina e encontra João lá, fica provado por A mais B que João está na esquina. Então, o que houve aí? Uma proposição, um dizer, que foi confirmado por um fato da realidade. Com Descartes, aí nós teremos o critério da evidência mudado. Não vai ser mais tanto esta correspondência. Agora, o que me dará a condição de dizer se uma coisa é verdadeira ou não, vai ser a realidade do próprio pensamento. Então, se eu pego o mesmo exemplo de João, eu posso dizer: João está na esquina. E aí eu vou até a esquina, vejo João. Isso ainda não prova que João está na esquina. Porque pode ser que eu esteja vendo João, mas João não esteja na esquina. Mas na minha cabeça ele está, eu estou vendo. Mas quem garante que eu não estou vendo uma coisa que não está ali? Então eu posso duvidar disso, mas eu não posso duvidar que eu estou vendo João na esquina. Se ele está lá ou não está, aí já são outros 500. Mas de que eu estou vendo, eu estou. Então se eu o vejo, é porque eu existo. Posso duvidar do João, posso duvidar de Deus, posso duvidar do que quiser, mas não posso duvidar de mim. Então, mudando o critério aí, Descartes vai dizer que a evidência que prova algo é a realidade do próprio pensamento. A teoria da correspondência, ela, como dissemos,
é uma das teorias mais antigas e ela ainda tem adeptos hoje. Basicamente, o ensino das escolas se calca nesta teoria. No entretanto, esta teoria também recebe muitas críticas. Algumas das razões são as seguintes. Ela tem muita dificuldade de explicar o que quer dizer uma proposição corresponder a um fato. Quando eu digo assim, é verdade se a proposição corresponde a um fato. Isso significa o que mesmo? No caso do João na esquina, eu fui à esquina, vi João na esquina. Aí eu disse, correspondeu. O que eu falei correspondeu a um fato. Corresponder significa exatamente o quê? Uma vez que vimos pelo segundo exemplo que essa correspondência pode ser exatamente eu consigo ver João na esquina. E João não está na esquina. Aí está correspondendo ou não correspondendo? Como assim? Então precisa se explicar melhor o significado desta correspondência. A verdade é a representação do mundo. Como o mundo é ou como ele aparece para nós. Outro problema, por que a teoria da correspondência tem dificuldade de ser aceita por todos. Seguindo, nós agora vamos tratar de mais pessoas que vão complicar a situação para a aceitação desta teoria da correspondência e do próprio arcabouço conceitual, ou seja, toda a construção de todos os saberes do Ocidente, elas se baseiam nesta teoria da correspondência. E com esta teoria vem um monte de outras coisas juntos. Só que nem todo mundo aceitou isso e um dos grupos que vai grandemente questionar será o grupo de filósofos que nós chamaremos de mestres da suspeita. Quem são esses filósofos? São vários. É qualquer pessoa que suspeita que a consciência, vamos pegando logo o conceito, qualquer pessoa que suspeita que a consciência, ou seja, o meu conhecimento, ele pode não ser um conhecimento verdadeiro das coisas. Ele pode ser muito bem um conhecimento ilusório. Então, quem suspeita das ilusões do conhecimento pode ser chamado de mestre da suspeita. No nosso caso especificamente, os três mais famosos, que inclusive foram os que originaram esta expressão, e a expressão foi criada por um filósofo francês, Paul Ricoeur, e ele nomeia como mestres da suspeita os três famosos Nietzsche, Freud e Marx. Como é que cada um destes vai colaborar nesta organização desta ideia do Ricoeur? O Nietzsche vai ter um trabalho de ruptura da universalidade do pensamento ocidental. O pensamento ocidental sempre se imaginou um pensamento universal. Aquilo que se diz do Ocidente vale para o universo inteiro. O Nietzsche vai provar que não, que isso foi uma construção para tentar implantar um determinado tipo de pensamento como sendo o pensamento. E assim, este pensamento não poderia mais ser criticado. E ele vai querer mostrar que a verdade, ela é uma verdade, se é que existe verdade, de um pequeno grupo ou de uma pessoa. O que vale aqui não implica necessariamente que valerá para todo o universo. Com Freud, nós teremos a descoberta do inconsciente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando nós temos consciência de algo, quando nós sabemos algo, e nós pensamos que entendemos aquele algo na sua plenitude, nós devemos nos convencer que o que nós entendemos daquele algo é só uma ínfima parte.
na verdade, fica um grande percentual de conhecimento, de informação escondido. Esse percentual que fica escondido é o que nós chamamos de inconsciente. Ele está cheio de informações que nos possibilitariam conhecer melhor um determinado assunto, um determinado tema, uma determinada realidade, se nós tivéssemos domínio sobre ele. Mas nós não temos. E precisamos nos convencer disso. E, nos convencendo disso, a gente se põe no lugar que é o nosso, que é o de não achar que é capaz de saber tudo. Sempre fica um monte de coisas no inconsciente. Marx vai dizer que a essência universal do homem não existe. O que existe é o homem concreto, o homem aqui, agora. Nada de dizer o homem é inteligente. Essas coisas que a gente fala assim, como quem diz assim, todo homem é inteligente. Todo homem é artista. Não, você não pode falar o homem como se pudesse aplicar esse conceito a todos os homens. O que você vai dizer é este homem, estes homens, os homens de não sei que lugar, não sei que tempo, mas assim, nada de universalizar os conceitos. Qual é o pano de fundo do trabalho dos mestres da suspeita? O plano de fundo é o fato de que se aceita que existe um mundo objetivo. Há um mundo objetivo acolá, eu só tenho que pôr a minha razão em contato com ele, e aí eu vou entendê-lo, uma vez que eu ponho minha razão em contato com ele. Então, os mestres da suspeita vão criticar essa concepção, eles não vão aceitar isso. Na segunda metade do século XIX e começo do século XX, aí essas críticas a essa concepção de que existe um mundo objetivo, elas vão ser intensificadas. E aí nós teremos o quê? Uma consequente crítica ao conceito de verdade como representação e correspondência. Pois bem, quando nós fazemos esse tipo de crítica, a consequência que nós teremos é que, para descobrir a verdade, precisamos interpretar o que nós achamos que conhecemos a fim de decifrar o sentido oculto por trás do sentido aparente. O que eu acho que sei é só uma parte do processo. Porque quando nós vamos prestar contas de nosso conhecimento, normalmente nós dizemos, bom, eu já sei isso aqui, isso aqui, isso aqui, agora vamos pegar o que a gente não sabe. Aí vai buscar o que não sabe. E aí o que esses filósofos vão dizer? Tá errado. É preciso pegar o que já sabe e ver o quanto vocês sabem do que acham que sabem. Porque, na verdade, o que vocês dizem que sabem, vocês apenas conhecem parte disso tudo. Vejam por aí logo. Ok. Nós vamos fechar a nossa aula agora falando um pouquinho da verdade como horizonte. Já vimos que a questão da verdade é muito complicada, é muito discutida e conclusões praticamente não temos. Mas o que nós iremos repassar agora seriam as conclusões diante de tudo que vimos. 1. Ao longo da história, o ser humano compreendeu o que é a verdade de diversas maneiras. Isso é ponto pacífico. Não tem o que discutir. Nunca houve um conceito de verdade unívoco. Todo mundo entendendo o conceito do mesmo jeito. Nunca houve. Então, é preciso que a gente aceite o movimento contínuo entre a certeza e a incerteza. Não podemos ficar sempre achando que só temos que conviver com a certeza. Temos que imaginar que há um movimento contínuo de um para o outro incessantemente ocorrendo. E a aceitação disso supõe que nós recusemos o ceticismo radical e o dogmatismo. Nenhum nem outro resolve os nossos problemas. Ao mesmo tempo, um e outro ajudam-nos a resolver o nosso problema. Se nós fizermos isto, nós iremos suportar melhor o espanto, a admiração e a controvérsia. Hoje nós não suportamos bem
o espanto, a admiração e a controvérsia. Porque para nós, uma coisa que nos espanta é algo que nos provoca, exatamente porque nós não sabemos o que é e precisamos saber. O que o texto está dizendo é: nós precisamos nos conformar em saber que não saberemos de tudo nunca. Por fim, entendamos que a verdade continua sendo um propósito humano, necessário e vital. A questão